Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 7, vamos agora ao item 98 do material didático, página 125. Bom, vamos contextualizar os pontos que nós estudamos importantes nas últimas aulas. Nós vamos agora ao ano 1478, os pontos que nós estudamos aí importantes. Nós estudamos alguns anabatistas de destaque, que foi 2 professores da Universidade de Praga, na República Tcheca. Comentei com vocês que a República Tcheca, ela era, assim, vamos dizer, o segundo habitat das igrejas que não batizavam recém-nascido. O principal era lá naqueles vales das montanhas que estavam entre a Suíça, a França, a Itália, e a segunda era a República Tcheca, por conta do Venceslau, que foi um rei que ele não acatava as ordens do Papa para perseguir os cristãos. Era Venceslau IV, ele governou a República Tcheca até 1419. E também um outro importante que nós estudamos foi também o professor da Universidade de Praga, o anabatista Thomas Stichny. Ele foi professor de John Hus, e John Hus, Lutero disse que ele adotou a fé anabatista. Então nós não temos um documento de John Hus que diga isso, mas Martim Lutero disse que ele se converteu à fé anabatista. Era um católico, né, se converteu à fé anabatista, foi salvo. Além desses 2 anabatistas, nós estudamos também um anabatista importante, John Wycliffe, que esse John Wycliffe vivia na Inglaterra e ele influenciou diretamente John Hus e Jerônimo de Praga. Então, esses 4 homens que viviam ali na República Tcheca, na cidade de Praga, né? Esses 2 católicos, John Hus e Jerônimo de Praga, eles foram influenciados pelo anabatista John Wycliffe. Inclusive Jerônimo de Praga, eu falei com vocês que ele foi lá na Inglaterra para ler as obras de John Wycliffe. Então foram pessoas importantes nesse período da história. Ok? Bom, agora ano 1478, eu comento aí. No dia 1º de novembro de 1478, o Papa Sisto IV, Papa de 1471 a 1484, assinou uma bula através da qual autorizou a Inquisição na Espanha. Autorizou a Inquisição na Espanha. Bom, uma pausa aqui para poder explicar a vocês, nessa contextualização também. Lembre-se que o último tópico que nós estudamos na aula anterior foi uma ordem católica oficial chamada de Ordem do Dragão, aonde, na Valáquia, de onde surge a lenda de Drácula. A lenda de Drácula surge por conta de um católico que ele participava de uma ordem oficial, era um rei da Valáquia, e ele tinha por hábito empalar pessoas. Em alguns casos pegava a criança e atravessava ela e a mãe por uma madeira só e deixava as 2 cravadas juntas. Eu contei para vocês a história do rei muçulmano Maomé II, que tinha conquistado Constantinopla. Ele veio fazer guerra contra esse povo, ele se recusou a guerrear. Quando ele viu cerca de 20 mil camponeses, que eu comentei com vocês, esses camponeses, o próprio Vlad III, né, da Ordem do Dragão, classificou eles como búlgaros. Búlgaros era um dos nomes dos anabatistas. Então ele empalou 20 mil anabatistas, de maneira que Maomé II, quando viu, ele se recusou a guerrear. Ele falou, quem faz uma coisa dessa não é humano, e eu concordo com ele. Eu tenho mostrado para vocês que na história os muçulmanos são muito mais misericordiosos que os católicos.
Quem estuda a história fica com vergonha do cristianismo, porque eles pensam que o catolicismo é cristianismo. Tá bom? E essa Inquisição na Espanha, ela visa principalmente quem? Os anabatistas da Espanha, que nós temos pouca informação sobre eles viviam uma certa paz, porque a Espanha ela era dominada por muçulmanos. E nesse período eles estão em guerra. Então os católicos eles estão tomando uma cidade, tomando outra. O fim dessas guerras será em 1492. Bom, ou seja, em 14 anos. Tá bom? Será o fim das guerras. E essas guerras, como que os católicos estão conseguindo dinheiro para poder, porque montar um exército é caro. Onde que eles estão conseguindo dinheiro? Com os judeus. Em especial um judeu de quem o Silvio Santos descendia, chamado Dom Isaac Abravanel. Ele vai emprestar dinheiro para os reis católicos. Como eles não vão conseguir pagar, eles fazem um acordo com o Papa, né? Os reis católicos fazem um acordo com o Papa e decretam os judeus como assassinos de Cristo, expulsam eles da Espanha e assim eles se livram da dívida milionária. Não? Uma vergonha, uma vergonha. Então, a Inquisição na Espanha, nesse período, ainda faltam 14 anos para eles conquistarem toda a Espanha. A famosa conquista de Granada é a última conquista, que é considerada em 1492, que eles expulsam os muçulmanos de vez, tá bom? O comentário prossegue. Até esse momento da história, a Inquisição perseguia só os anabatistas. Lembre-se que eu comentei com vocês que a Inquisição ela não foi criada para matar judeu. Não. A Inquisição ela foi criada para matar igrejas que não concordavam com a Igreja Católica, no caso, as igrejas chamadas anabatistas ou rebatizadoras. Então, até esse período, eles perseguiam só os anabatistas, tá, que os católicos chamavam de hereges, por não batizar recém-nascido, nem acreditar em purgatório. Essa bula estende a perseguição aos judeus. A bula era intitulada O Amor da Sincera Devoção Exige. Eles ainda colocam um nome que parece um sarcasmo, né? O amor da sincera devoção exige que eu mate. No caso aqui na Espanha, o alvo então agora vai acrescentar os judeus. São anabatistas e judeus. Nós vamos encontrar anabatistas nessa região sendo mortos, irmãos, até os anos 1800. Para você ver a quantidade de cristãos verdadeiros que existiam, que estão sendo mortos pela Babilônia apocalíptica. Enquanto o islamismo dominava essa região, as igrejas anabatistas só tinham que pagar imposto, direito, não criar problema e viviam normalmente. Os muçulmanos eles não matavam e não matam por questão de religião. Alguém pode até perguntar, mas pastor, não tem lá aquele islamismo, os xiitas, que eles dizem que tem que destruir Israel? Veja, é uma questão que você tem que interpretar de forma bem detalhada. Por quê? Se você for lá no Irã, você vai encontrar judeus vivendo no Irã. Se você for no YouTube e pesquisar judeus no Irã, você vai encontrar os judeus vivem normalmente lá no Irã. Mas então por que eles querem matar os judeus que estão lá em Canaã? É porque eles acham que aquela terra ali não pertence aos judeus, pertence aos palestinos, quando na verdade a história prova que aquela terra foi dada aos palestinos pelo imperador romano Adriano, lá no ano 135. Antes eram os judeus que habitavam ali. Então, mesmo o islamismo xiita, que é considerado assim dos mais radicais, mesmo o islamismo xiita, ele não matava e não mata por causa de religião.
Se você for para o Irã e você abrir uma igreja Assembleia de Deus lá, vai funcionar normalmente. Você só não pode tentar converter um muçulmano. Aí é crime, tá bom? Ok? Então, é mais assim, matar para que a pessoa siga a religião muçulmana, isso eles não faziam. O único que fazia isso na história eram os católicos. Como que um historiador secular fala o mesmo que eu acabei de falar para vocês? Eles dizem, o único que matava por religião na história era o cristianismo. E nós temos que mostrar para eles que isso está errado. O comentário prossegue, estamos na página 125. Havia um incentivo para que todo o povo participasse da perseguição. A extensão da perseguição aos judeus foi um acordo entre o papado e os reis da Espanha e Portugal, pois estes estavam endividados com os judeus que emprestaram dinheiro para a organização das guerras católicas contra os muçulmanos que dominavam essa região desde o ano 711, irmãos. Desde o século VIII, desde o século VIII. Então era muito tempo. Já eram aí, voltaram em números redondos, 700 anos, 800 anos de domínio sobre a Europa. O comentário prossegue. Com a Inquisição, os judeus foram expulsos e a dívida morreu. A Inquisição publicou orientações para que o povo espanhol identificasse os hereges judeus. Repetindo, os judeus não eram chamados de hereges. Os judeus não eram chamados de hereges. Hereges eram as igrejas que não concordavam com Roma. A partir desse momento é que os católicos incluem os judeus como uma maneira de favorecer esses reis católicos. Para vocês verem como os papas, nesse período, o papado, então, ele era dominado por políticos da pior espécie, que eram os Borgias. E depois será dominado pelos Médicis, que eram políticos banqueiros, podemos classificar também como da pior espécie. Então era uma disputa ali para ver quem era pior, né? Bom, eu coloco aí para vocês agora o texto que eles usavam, os católicos usavam para identificar os judeus. Ele diz: se observar que os seus vizinhos vestem roupas limpas e coloridas no sábado, eles são judeus. Os católicos confessando que usam roupas sujas, né? E isso é fato. O europeu, fosse ele católico, qualquer um, a higiene deles não se comparava com a higiene dos judeus, por causa da Bíblia. A alimentação também, muitos itens da alimentação judaica, não comer carne de porco, determinados tipos de peixes, não, determinados tipos de aves, os católicos comiam normalmente. Os cuidados que eles tinham com a casa, com o lixo. Por isso eu falei para vocês na época da peste negra que ela era transmitida por pulga de rato. As cidades onde tinham, eram habitadas por judeus, tinham menos ratos. Isso é fato. Então, por conta da higiene, os judeus viviam melhor que os católicos. E isso livrou-os até de algumas pestes. E acabou por identificar os judeus, por eles, principalmente no sábado, andarem uma roupa limpa. O documento prossegue. Se eles limpam as suas casas às sexta-feiras e acendem velas mais cedo do que o normal naquela noite, eles são judeus. Os judeus também eles têm a prática de acender velas, irmãos, por conta da chamada Festa das Luzes, uma festa que eles celebram em homenagem à vitória deles sobre os gregos, né? Celebram até hoje. Então, se eles fizessem isso às sexta-feiras, os católicos identificavam, esses são judeus.
E eles estão querendo identificar porque essa região agora vai ser dominada. Algumas cidades já estão sendo dominadas pelos católicos. Ainda não todas. Em 14 anos eles dominam todas. Mas aquelas que eles dominam, eles falam, tem que identificar quem são os judeus nessa terra. O documento prossegue. Se eles comem pão ázimo e iniciam a sua refeição com aipo e alface durante a Semana Santa, eles são judeus. Se eles recitam as suas preces diante de um muro, inclinando-se para frente e para trás, eles são judeus. Se vocês veem, os judeus fazem isso até hoje, né? Então era um documento para que eles identificassem os judeus e assim facilitasse a perseguição, né?